Show de notícias e informações na sua manhã. E hoje seguimos a nossa manhã especial, tantas entrevistas interessantes, tanta gente que sabe o que está fazendo, que sabe o que está falando, né? E eu estou aqui com o nosso professor, ele que é o Vinícius Castro Souza, biólogo, coordenador geral do Brazilian Team, equipe brasileira que disputa o prêmio X-Prize Rainforest. Olha que nome bonito. Professor, seja bem-vindo aos nossos estúdios. Você sabe que eu fico sempre muito emocionado, muito encantado com quem vem da Exalc, porque o meu pai veio para a Exalc com 19 anos fazer agronomia, veio de Lima, no Peru, ficou e construiu família em Piracicaba. Então eu adoro falar da Exalc. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, bom dia a todos. Ó a voz de radialista do professor. Obrigado. Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de poder divulgar um pouco do nosso trabalho, que a gente vem fazendo já há alguns anos, na Exalc, com o apoio da FEALC. Então, muito obrigado. Eu quero começar, assim, você tem um currículo incrível e eu acho que isso, para quem nos ouve, já que é uma grande população, já que é um grande número de pessoas, é muito legal. Porque o professor, ele é PhD, doutor em taxonomia vegetal pela USP, professor da Universidade de São Paulo desde 91, ex-diretor da Escola Nacional de Botânica Tropical do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e professor de cursos de pós-graduação, já escreveu mais de 150 artigos científicos e 20 livros, a maioria como primeiro autor. Seu livro mais conhecido é A Botânica Sistemática, já na 4ª edição, e é referência no Brasil com 40 mil exemplares e tem mais de 2.000 citações no Google acadêmico. Você orientou mais de 40 alunos de mestrado e doutorado e você já ultrapassou 44 mil coletas de material para pesquisa científica em florestas tropicais. E você vê um cara aqui de boa, sentado, olhando pra gente e falando com essas milhares de pessoas. E eu acho que essa é a grande proposta dessa nossa entrevista, desmistificar a ciência, porque muitas vezes o cientista é uma pessoa que luta, que batalha silenciosamente no nosso país, não é isso, professor? É bem por aí mesmo. Na verdade, a gente faz ciência, em primeiro lugar, porque a gente gosta, por isso que a gente consegue fazer tanta coisa, participar de tantos projetos e tudo mais. E a ciência, assim, né, ela ainda é vista de uma forma distorcida às vezes pela sociedade, mesmo o cientista, né? Parece aquela pessoa que fica fechada no laboratório, fica introspectiva, só pensando na pesquisa. Não, a gente é igual a todo mundo, né? Então, trabalha todo dia, vai atrás das coisas, batalha, procura apoio. Essa é a nossa vida. Antes da gente falar um pouquinho desse trabalho todo em torno das florestas tropicais, né, dessa questão biológica que tem o Brasil como grande berço, né, porque é muito rico o Brasil, América do Sul, num geral, né, num contexto geral, são muito ricos. Antes da gente falar disso, eu quero ir num cerne mais local, assim, eu quero que você comente um pouco da sua evolução, né, esse seu currículo, ele é admirável e é de tanta importância, assim, eu digo que ele chega a emocionar a gente, porque a gente fala, meu Deus, uma pessoa que está estudando a vida inteira. Qual que é a sua trajetória pessoal nesse aspecto das florestas, da biologia, dos estudos que nunca pararam na sua vida? Olha, eu quando decidi fazer biologia, isso foi na década de 80 do século passado. Então eu também nasci no século passado, né, Justi? A maioria das pessoas perguntava assim, mas você quer ser biólogo para quê? Né? O que faz um biólogo? Hoje isso mudou muito, né? O curso de biologia é um dos mais procurados, a profissão do biólogo é muito mais estendida hoje do que era há 30 ou 40 anos atrás. Mas era uma opção porque era o que eu gostava, era o que eu queria fazer. Você se formou onde, professor? Eu me formei em São Paulo, né? Na cidade universitária em São Paulo, né? Na USP de São Paulo. E assim, minha trajetória foi não foi muito linear em relação à botânica, que é a área que eu trabalho. Então, trabalhei com outras coisas, com educação ambiental, um pouco com zoologia, com ecologia. Acabei me encontrando mesmo na botânica, principalmente essa parte que tem um nome um pouco difícil, né? Que é taxonomia vegetal, mas que é, no fundo, a ciência da biodiversidade, a ciência que vai estudar a diversidade dos seres vivos. E essa é a parte bacana daquilo que eu faço. Então, o meu laboratório de trabalho são as florestas, de uma forma geral, de São Paulo, da Amazônia, do sul da Bahia,
E aí que eu tô em casa, aí que eu me sinto bem, aí que eu gosto de fazer os trabalhos, tanto que essas 44 mil plantas que eu amostrei até hoje foi fruto de trabalho, né, de pesquisa científica, mas também me deu muito prazer em ir conhecendo novas áreas, novos locais e tudo mais. Qual que é a riqueza do Brasil no aspecto florestal e biológico? Qual que é o grande destaque que você, enquanto pesquisador, cientista, que tem acesso às pesquisas e estudos do mundo inteiro e que é um emissor de pesquisa e estudos para o mundo, qual que é o grande destaque biológico, natural e florestal do Brasil? Olha, o Brasil, não tem mais dúvida disso, que é o país com a maior biodiversidade do mundo. É o local que tem, entre todos os países, que tem mais espécies de plantas e de animais. Às vezes as pessoas olham isso e pensam, puxa, será que está falando isso porque é brasileiro? Não, é muito simples entender isso. Vamos pensar quais são os maiores países do mundo. O Brasil é o único entre esses países todos do mundo, que são muito grandes, que é dominado por florestas tropicais, que é onde encontramos a maior parte das espécies de plantas e animais. E assim, a gente pensa que também muitas vezes já está tudo conhecido, os biólogos já passaram por tudo, a gente já conhece todas as espécies, e não. Sempre aparece alguma coisa. A gente tem sempre coisas novas, até mesmo dentro de Piracicaba. Quer dizer, então, embora a gente tenha a Exalc há tanto tempo, tantas pesquisas feitas da botânica de São Paulo, a gente ainda encontra espécies que não tem sequer nome para a ciência. Ô professor, e aí entra um nomezinho, um pedaço do seu nome no latim lá? Já tem alguma coisa assim na ciência com o seu nome? O nome da espécie, né, ela tem duas partes principais, né, então vamos dizer assim, o café é a Coffea arábica, e a terceira parte do nome é quem fez a descrição dessa planta. Então tem várias. Você já tem uma? Fala o nome aí de uma planta que já tem seu... Olha, a minha mais querida é um gênero que se chama Ana Maria. Que eu escolhi esse nome em homenagem à minha orientadora, que se chama Ana Maria. E mais legal ainda é que ela veio de Pernambuco para dar aula na USP, né? Assim, numa época bem complicada, uma época que essa vinda de pessoas de outras partes do Brasil, né? Essa transferência de pessoas de uma área para outra não era tão comum. E ela é de uma área do sertão de Pernambuco. E essa espécie também, por isso também o nome, ela é exclusiva dessa área, uma espécie endêmica, né? A gente Você que descobriu alguma característica diferente, isso foi na ciência aberto pelo regimento natural científico que você pudesse nominar isso. Isso funciona da seguinte forma: as pessoas coletam plantas, né? As pessoas saem pelo Brasil amostrando plantas, isso vai para coleções que se chamam herbários. E dentro do herbário é onde o taxonomista, que é meu caso, trabalha uma parte do tempo, né? Então a gente vai lá analisando e aí apareceu essa planta que eu falei, opa, tá diferente. Isso aqui tá diferente, isso aqui não tem nome. E aí investigamos, verificamos e realmente era não só uma espécie nova, como um gênero novo, né? Olha que encantador. Então se tiver alguma coisa na fronteira do Brasil com o Peru, você já sabe, chama Oxumbicas. Chama Oxumbicas, tem lá minhas famílias, tá tudo lá naquela fronteira. Por que não? Muito bem. Professor, eu quero saber uma coisa interessante. Você é coordenador do Brazilian Team, que é um time escolhido entre as 6 equipes finalistas do prêmio X-Prize Rainforest. São as florestas tropicais, com etapa realizada na Floresta Amazônica Brasileira no ano que vem, no estado do Amazonas, previsto para esse ano que vem. Formada por ecólogos, engenheiros robóticos, taxonomistas, tem toda uma estrutura profissional com apoio da Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz, a FEALC, e você conquistou uma vaga com esse grupo entre os finalistas após 3 anos de muito trabalho, envolvendo mais de 100 grupos de cientistas de 40 países. Você coordenando isso, o que é esse prêmio e qual é a importância para o universo científico de vocês? Bom, o X-Prize é uma instituição internacional com vários prêmios, né, internacionais também, várias iniciativas de prêmios internacionais. Só para se ter uma ideia, né, um dos primeiros deles foi o prêmio que seria dado para a equipe que conseguisse ter um objeto que desse a volta na Terra e pousasse aqui. Né? Isso foi o início, né, e deu certo isso? Deu certo isso, e foi o início de boa parte do que a gente tem hoje, desses satélites que são menores, mais baratos e tudo mais, do Elon Musk e tudo isso que ele gasta, começou com essas iniciativas. Mas eu sou bem metido, né, Bruno Alves? Eu tava falando com um cientista PhD aqui, o cara demais, aí eu pergunto se deu certo isso. Mas sabe por que eu falo assim? Porque é o povo que quer saber desse jeito, né? O povo não vai perguntar de outro jeito. Então eu tô tentando aqui quebrar um pouco esses conceitos muito diferentes da vida prática, né? Então,
Não liga não, viu, professor? Imagina. Ô, professor, e aí foi feita essa pesquisa? Então, aí esse XPRIZE criou esse XPRIZE Rainforest, que seria um XPRIZE para as florestas tropicais, com um desafio muito difícil, que seria estudar uma área de floresta tropical em apenas 24 horas, com 48 horas de análise desses dados coletados. E vocês fizeram isso? E tudo isso numa área de 100 hectares de floresta tropical e que poderia ser em qualquer lugar do mundo. Certo. Então ele tinha que se preparar para... Poderia ser na Amazônia, poderia eles ser é que diziam, na Indonésia. diriam. Então, de última hora, eles revelaram onde seria E isso. onde seria? Nós já passamos pela semifinal e a semifinal foi em Singapura. Aí vocês tiveram todo mundo que voar para lá? Tivemos que ir com a equipe para Singapura e a gente teve que se virar para conseguir identificar plantas e animais da área, mas a gente conseguiu tudo isso graças a uma equipe bem diversificada que a gente tem, que inclui desde pessoas que trabalham com robótica, com drones. E a rede de contatos científicos também, Sem que dúvida. vocês têm que ter essa cadeia de informação para acionar esses profissionais para se dirigirem no tempo adequado para esse local, né? Sim, o Brazilian Team ele começou com mais ou menos umas 10 pessoas, uns 10 pesquisadores, então eu chamei um grupo de amigos para a gente fazer a proposta, com outros cientistas também, e a gente foi acrescentando. A gente não tinha ninguém da robótica, fui lá conversar com o pessoal da USP de São Carlos, que tem um laboratório de robótica de ponta. Não tinha ninguém com a parte de trabalhasse com a parte dos sons dos animais. Vamos conversar com o pessoal da Fonoteca da Unicamp. E a gente foi agregando pessoas, as pessoas foram se empolgando com isso. A gente não está muito acostumado como cientistas a participar de prêmios, mas as pessoas se empolgaram com essa ideia. E não deixa de ser uma dinâmica diferente, onde a ciência também se desmistifica por conta de um prazo mais curto, Sim. o que faz com que você entenda o seguinte: se o prazo é mais curto, eu tenho que reunir inteligências, recursos e tempo. Isso também é enriquecedor para a ciência, não é? É isso, né? A gente está numa situação hoje em que o ritmo da perda da biodiversidade, né? O ritmo do desmatamento, das queimadas e tudo mais, é maior do que a nossa capacidade como cientistas de estudar essas áreas. E eu entendo. Então a ideia de fazer um prêmio em que a gente só tem 24 horas é um pouco para dizer assim, olha, vocês precisam ser mais rápidos nesse diagnóstico da biodiversidade. Porque Isso está é mudando. sensacional. Porque a gente precisa de respostas rápidas para poder saber o que tem que proteger e, mais do que isso, né, saber o que essa biodiversidade toda que a gente tem no Brasil, por exemplo, pode trazer para a sociedade. E o que está acontecendo com as florestas do Brasil e do mundo de forma geral? Elas realmente estão sendo devassadas, depredadas, arruinadas, ou ainda existe esperança? Ainda existe esperança, sem dúvida. A gente tem vários projetos de restauração florestal para tentar cicatrizar um pouquinho essas feridas que foram abertas, né, em relação ao desmatamento. Nunca uma floresta restaurada vai ser igual à floresta original, quer dizer, então isso é uma coisa que ele tem que ter ideia. Às vezes as pessoas pensam, não, pode desmatar porque depois a gente planta de novo. Não, você nunca vai restaurar aquela mesma situação original. Então o ideal seria que a gente diminuísse muito esse ritmo de desmatamento que continua acontecendo, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, porque a gente nem sequer conhece o que está ali dentro das florestas. Se a gente pegar, por exemplo, as espécies de plantas que tem na Amazônia, provavelmente a gente não conhece 2/3 das espécies que, pensando em plantas, imagina então em insetos, em bactérias, em fungos, em outros grupos de organismos, que podem, muitos deles, serem muito úteis para a gente, para o ser humano, como remédios, fibras, alimentos. Tá lá, né, professor? Tá lá, falta estudar. E aí esse estudo muitas vezes vem como um dos benefícios do XPRIZE, né, que é uma aceleração dessas reflexões. E você que viaja o mundo todo, qual que é a sensação de, na etapa final, você tá dentro de casa, como se a torcida tivesse lá num jogo, né, Bruno? Vamos fazer essa comparação. Você tá num jogo de futebol e você tá em casa. Em casa, tá todo mundo torcendo. Qual que é essa sensação? Olha, a sensação, ela não é muito diferente da que a gente teve para a semifinal em Singapura, porque de qualquer forma a floresta amazônica também é um desafio grande. Também vai ser desafiador a gente ter tão pouco tempo para estudar uma floresta tão complexa quanto a Amazônia. Mas em Singapura a gente conseguiu levantar mais ou menos umas 260 espécies de plantas e animais nessas 24 horas. Então na Amazônia a gente imagina que vai conseguir mais, porque a gente conhece um pouco, né? Não é tão pouco assim, melhor a floresta amazônica como brasileiro. Dá para me levar junto nessa expedição aí, professor? Quando é que vai ser? Ela vai ser em julho do ano que vem, dá para levar junto, por que não? Ela vai ser em julho do ano que vem, a data ainda não está definida, mas a gente já
já está se preparando para isso, ele não sabe ainda o local. A gente só sabe que é num lugar pequenininho, chama Amazonas. Então, Ah, pequenininho, pequenininho. Então, assim, pode ser em qualquer situação ali do Amazonas, então a gente tem que se preparar para tudo. Então, vai facilitar muito para a gente, porque a logística é mais fácil. Você não tem ideia do que é levar um robô terrestre de 80 quilos do Brasil até Singapura. Eu acho que vocês são tudo doidinho mesmo, são tudo cientista maluco com aqueles negócios, aquelas papel de carnaval saindo da cabeça. Olha, se não fosse, a gente não tinha chegado tão longe. Professor, eu quero agradecer demais e pedir pra gente finalizar com os apoiadores. Quem é que apoia esse Brazilian Team? Olha, a gente tem um apoio muito importante da FEALC, né? Eu sou professor da Exalc, eu não sou diretamente vinculado à FEALC, mas a FEALC tem ajudado muito a gente desde o começo como parceiros, e também a gente tem algumas empresas que nos patrocinaram parcialmente para isso, como a 1,5 Grau, a Total Energy e algumas outras que forneceram materiais de laboratório, mas essas duas foram as que foram parceiras em primeira ordem. Olha, que aula, né, gente? A gente entendeu tudo. Professor Vinícius Castro Souza, biólogo, coordenador geral do Brazilian Team, equipe que disputa o X-Prize. Muito obrigado pela sua presença. Eu quero que você volte. Você aceita? Com o maior prazer, tanto antes da final quanto depois, quem sabe, para a gente comemorar esse título em casa. Muito obrigado. E a você que nos ouve, que aula, hein, gente? Um abraço para toda a equipe da FEALC, com oferecimento da Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz. Essa foi mais uma entrevista para desmistificar e aproximar a ciência da sua vida. Você que nos ouve, tá com a ciência o tempo todo na sua vida. É só você olhar para ela e saber que ela enche a sua vida e seu coração de muita coisa boa, tá certo? Bruno Alves, obrigado pelos trabalhos técnicos, e a você que me ouve, obrigado pela companhia. Eu sou Bruno Chamochumbi e esse é o Café com Pan, sempre quente, sempre quentinho de informações para vocês. Muito obrigado e a gente volta segunda. Sexta-feira não tem programa, né, Bruno Alves? Sexta-feira é feriado, gente. Então, beijo para vocês e muito obrigado pela companhia.